Olá, o Forja da Vida Cristã, mais uma vez aqui com você. Para quem não me conhece, eu sou Helena, já venho fazendo essas palestras há bastante tempo, só para ajudar você a pensar um pouquinho mais em Deus. Então, ter essa presença de Deus no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua semana. Essa é o tema e são os temas que o Forja traz para você. Um pensamento cristão, um pensamento que você pode depois usar durante a sua semana. E hoje eu pensava em falar um pouquinho sobre a unidade e fraternidade. E pensava esse pão e a ceifa, né? Que é a comunhão com todo o homem, que é uma frase de São José Maria Escrivá. E essa unidade que nós somos semeadores de Cristo na terra, e por isso, quanto mais eucarísticos, mais unidos a Cristo, mais somos capazes de falar de Cristo sobre a terra. Então, quanto mais nós nos unimos a Cristo, porque não adianta nós dizermos assim, eu sou católico, mas como? Né? De que jeito? Você é católico porque é católico, ou você é católico afastólico, ou você é católico e vai só aos domingos à missa? Né? Tudo bem, é o preceito, e todos os domingos à missa, mas você é uma pessoa que dá bom exemplo, você é uma pessoa que segue um pouquinho mais, você é uma pessoa que reza, que faz alguma pequena mortificação. Você tem esses detalhes com Cristo? Né? Você diria que você faz esses pequenos detalhes para que Deus penetre mais fundo na tua alma? E se Deus penetrar um pouquinho mais fundo na tua alma, você é capaz de aguentar? Então, por isso, né, não é assim aquela superficialidade, né? Eu digo, eu sou católico, mas na hora que vem alguma coisa, nossa, por quê, né? Então, Cristo vai nos moldando, Cristo vai nos limpando, nos transformando nele, né? E Ele nos lança, nos lava, né? Nos lança em nossas mãos a semente, para que nós lancemos sobre a terra. E aí nós vamos deixar essa semente crescer e dar fruto. Isso é muito interessante, né? Muito bonito que Deus nos dá a semente. E qual é essa semente, né? Mas Helena, eu nunca recebi semente nenhuma. Sim, recebeu sim. A semente no seu batismo, a semente na sua crisma, a semente na sua própria família, porque os seus pais foram te educando de uma forma que você fosse crescendo e aprendendo, né? Aprendendo a ser um bom filho, né? Para que depois você seja um bom pai, aprendendo a ser um bom aluno, né? Aprendendo a ser educado, a respeitar os mais velhos, né? Ainda que às vezes alguns não te respeitam, mas não interessa. O que interessa é você. Né? A gente não pode dizer, mas eu falei com aquela senhora e ela já era bem mais velha e ela me respondeu mal. Né? Não é isso. O que importa é como você agiu e como você falou. Por exemplo, eu estou no banco do ônibus, né? Sentado. Tudo bem, é o azul, né? Ou é o verde, sei lá, tanto faz, né? Mas chegou uma pessoa que é bem mais velha que eu, né? Talvez tenha 4 vezes mais que a minha idade. Eu sou capaz de dar o lugar para ela? Eu sou capaz de levantar e ir em pé e falar, senhora, senta? E aí ela vai dizer, não, meu filho, não precisa, eu vou em pé. Não, precisa sim. Precisa, porque se dá um trancozinho, ela vai para o chão, porque ela é muito mais frágil. E os ossos dela são muito mais frágeis que o seu, que é jovem, depois para colar, é muito mais frágil. Né? Então, essa
é uma delicadeza que a gente tem que ter. E essa delicadeza vem de casa. A gente não vai aprender lá na escola, não, porque na escola não vai ensinar isso, não. Isso aí vai ensinar dentro da nossa casa. São os nossos pais que vão ensinar. São coisas bem pequenas, que os nossos pais é que vão passar para nós. E nós temos que ouvir e aprender, e fazer, e viver. Então, Cristo nos molda dessa maneira. E é aí que Cristo nos molda. E é aí que nós vamos aprender a viver essa unidade, essa fraternidade, a ser um bom cristão. É aí. Às vezes você vai dizer, mas tem muita gente que não é nem cristão. E é muito bom, realmente. Às vezes ele não é nem cristão. E é aí que está a diferença. Por que será que ele é um bom cristão? Ele não é cristão e ele é uma pessoa boa? Porque ele aprendeu de alguém. Porque ele aprendeu na vivência, na convivência com alguém. E esse alguém que passou isso para ele deveria ser uma pessoa muito boa. Então é isso que a gente tem que aprender. Né? E é isso que a gente vai pegando. Porque é isso que Cristo passa para nós, através dos outros. Então, e depois é essa semente aí, é que nós vamos jogar sobre a terra, e essa semente vai crescer e dar frutos. Essa semente vai... Nós não vamos ver os frutos. Muitas vezes nós não vamos ver o fruto. São outros que vão ver os frutos. Nós não vamos ver. Mas isso não importa. O que importa é que nós vamos semear. Tá? Pensar que a semente tem que morrer. Às vezes a gente fica lá esperando, né? Fala, mas morrer? Aí a gente vai pensar assim, mas como que eu vou morrer para poder nascer de novo? Como que eu vou morrer, né? Às vezes, é uma coisa tão engraçada, né? Porque às vezes a gente fica pensando, né? Como que eu vou morrer? Como existe aquela parte, né, do Evangelho, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e renascer de novo? Aí que tá. Nós não precisamos entrar no ventre da nossa mãe e renascer de novo. Nós vamos renascer através de cada vez que nós cairmos e levantarmos. É aí que vem o renascer, o renascimento. E sabe que quando nós caímos e renascemos, nós caímos e recomeçamos, nós caímos e pedimos perdão e voltamos de novo, a gente volta com mais força, a gente volta com mais coragem. Olha, quando a gente cai, quando a gente erra e a gente tem que pedir desculpa para aquela pessoa, depois a gente fica com uma força, a gente tem uma coragem. E a gente tem muito mais coragem depois de falar com aquela pessoa, né? Porque aí a pessoa vai, nossa, ela me pediu desculpa, né? E às vezes ela fala, nossa, mas eu ainda fui mais grossa que ela. Mas ela fala, ela me pediu desculpa. Pois olha, a gente sente muito mais força depois. Quando a gente recomeça, quando a gente errou e recomeça. Mas essa coragem, né, de pedir perdão, de pedir desculpa, é aí que mora a fraternidade, é aí que mora a coragem, é aí que mora essa união. Por quê? Porque eu fui pedir desculpa para ela. Eu fui ser sincera. Eu quis pedir desculpa. Mas por quê? Porque eu já tenho isso no meu coração. Cristo plantou isso no meu coração, através dos meus pais. Então eu tenho esse detalhe de pedir desculpa. Temos que ter o coração unido ao de Cristo, que é mais que um irmão. Cristo é muito mais que um irmão para nós. Eu sempre falo isso nas minhas outras palestras aí atrás, que Cristo é muito mais que um irmão para nós. Para mim, pelo menos, ele é. Ele é meu irmão, meu pai, meu amigo, porque a hora que eu estou precisando dele, eu vou lá e vou bater um papo com ele, vou conversar com ele, né? Vou mostrar para ele as minhas chateações, as minhas mágoas, as minhas tristezas, vou chorar nos pés dele. Então, muito mais que um irmão, né? Nós não podemos ser esse cristão frio, né? Parado, que não faz nada, né? Eu amo isso no domingo, está muito bom. Não é isso. Nós temos que ser esse cristão quente, fervendo, que assim põe para fora tudo que sente.
É esse cristão que nós temos que ser. Esse cristão alegre, que demonstra alegria. E se você é um cristão frio, procura ser quente. Procura ser mais alegre, né? Vai para fora. Não podemos ser frios. Temos que ter essa unidade, né? Unidos à verdade, né? Com vibração. E como que eu posso ter essa vibração, né? Quando eu tenho fé, quando eu creio, mas assim dizer a Cristo, Cristo aumenta a minha fé para que eu creia em Ti e eu possa ser esse cristão de verdade, né? Que quando eu falo de você, olha, até os meus olhos brilham, né? Os meus olhos parece que vão sair fogo de tanto que brilha. É esse cristão que você tem que ser. Não é aquele cristãozinho que, hoje eu tô bem. Ai, mas amanhã eu não tô. Ai, hoje eu tô feliz. Ai, mas amanhã eu não tô. Não. Com dor, sem dor, com cruz, sem cruz. E que todos os dias tenha uma cruz para que a gente possa ser mais feliz. Não é verdade? É claro que vai chegar alguns momentos em que nós vamos fraquejar, em que a gente vai escorregar, em que a gente vai cair, vai lá pro fundo do poço. Mas aí a gente vai agarrar aquela cordinha que tem bem fininha e vai tentar subir, vai subir, vai subir e vai lá para cima de novo. Vai lá na beirada do poço e quando alguém estiver passando lá, e se a gente não estiver conseguindo, quando a gente ouvir um barulho, a gente grita: ei, socorro, aqui estou, venha me ajudar. Venha me tirar daqui do fundo do poço, porque eu não gosto de ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Me ajuda. Né? É assim que nós temos que ser. E sair do fundo do poço. Falar. Conversar. Pedir ajuda. Tá? Não ficar parado. Ter ânimo. Né? Ter vibração. Né? Para poder falar com as outras pessoas que Cristo vive. Vive no teu coração. No meu, no teu, no dele, no do outro. Seja lá quem for. E passar esse Cristo que está dentro do teu coração fervendo, né? Passar para o outro. Mostrar para o outro que Cristo está no teu coração. Então, ser esse cristão que pega fogo. E que pega fogo e que solta fogo para tudo que é lado. Né? Sai por aí soltando fogo. Né? Olha eu aqui. Olha eu aqui de novo. Né? Ter essa vontade, né? Não se deixar levar pelas baixezas. Quando você cair, levanta. Quando você cair, levanta. Levanta com força, levanta com fé, né? Porque deixe que Cristo more no seu coração, que Ele faça morada no teu coração, né? Porque nós temos família, nós temos amigos, nós temos outras pessoas ao nosso redor. Então, unir-se a essas pessoas que estão à nossa volta para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida cheia de simpatia. Né? Então vamos fazer essa semana, né, com toda alegria, com toda felicidade, vamos fazer esse propósito tão pequeno de não sermos cristãos, assim, aquele cristão fraquinho, sem graça, sem fé. Vamos fazer o propósito de ser aquele cristão que tenha fé, fogo na alma e que queira viver cada dia mais com Cristo, em Cristo, por Cristo. O Forja agradece a você e mais uma vez ele te convida. Não se esqueça de passar essa mensagem a um amigo teu, a uma amiga tua, porque talvez ela esteja precisando mais que você. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.